Estamos de volta aqui hoje falando de Besouro Azul no Redação Multiverso, que está de volta com oferecimento da Comic Con RS. E eu fui assistir Besouro Azul na estreia, e pra minha surpresa, surpresa de tanta gente, eu me diverti pra caramba durante mais de 2 horas de filme, 2 horas e pouco. Inclusive 2 horas e pouquinho é o máximo que deveria durar um filme de herói, pelo que eu tenho visto ultimamente. Não aguento mais filme de 2 horas e 40 para contar uma história que cabe em 2 horas. Acho que o Besouro Azul até podia não ser 2 horas e 10, podia ser 2 horas. E este filme, em 2 horas e pouco, conta tudo o que tem para contar sobre o Jaime Reyes, que é o nosso protagonista, interpretado pelo Cholo Maridueña, filme dirigido pelo Ángel Manuel Soto, que é um cara que, como a gente pode ver já no começo do filme, durante todo o filme, na verdade, tem muita influência da cultura pop latina, que a gente aqui no Brasil também é influenciado. Então, a maneira dele de contar uma história de super-herói, claro, de uma maneira um pouco, mas não muito, mais séria, lembra muito a maneira como o Chespirito, o Gomes Bolanhos, contava as histórias do Chapolin Colorado. Inclusive, se fosse ter um reboot do Chapolin Colorado em filme, longa-metragem, com grande orçamento, acredito que o tom seria muito parecido com o que a gente viu em Besouro Azul. Claro, tem referências diretas a Chapolin no filme, como já andam dizendo por aí, todo mundo já sabe, tem. Mas não é disso que eu tô falando quando eu falo que lembra muito. Não é lembra porque aparece. O tom do filme. Os personagens poderiam habitar aqueles mundos do Bolanhos. Então vale muito conferir. Pra quem é fã de Chaves e Chapolin, já adianta, é um prato cheio. E o que sustenta esse filme é justamente esses personagens. Tanto os personagens quanto os atores que fazem esses personagens. Não dá pra dissociar o Jaime Reyes do Cholo Maridueña e nem a Jenny Cord da Bruna Marquezine. Todo personagem que está ali foi muito bem escalado. O diretor fez um trabalho primoroso na hora de escolher quem ia fazer o quê. Inclusive a Bruna Marquezine deu muita sorte de não ter feito a Supergirl no Flash, que é um papel pífio naquele filme, para fazer aqui quase uma co-protagonista, porque ela tem quase tanto tempo de tela. Ela deve ser a segunda personagem que mais tem tempo de tela depois do Jaime, que é o protagonista do filme. Então ela só não é a protagonista porque o filme se chama Besouro Azul e ela não é a Besoura Azul, senão daria para dar o título de protagonista para ela, de co-protagonista. E a família, todos os familiares do Jaime, a família Reyes, é uma mistura divertida de a grande família, o seu Linneu e a dona Nenê, enfim, com a família Madrigal, lá do Encanto da Disney. Então, quem curtiu o Encanto, quem curtia a grande família da Globo, com certeza vai curtir essa mistura legal que foi feita lá. Outra coisa importante para os fãs de quadrinhos, é importante ficar tranquilo. Não começa direto no Jaime, e o Ted Kord não é só o inventor maluco lá que fazia umas roupas de besouro, não. O legado do Ted Kord como Besouro Azul é muito respeitado no filme, assim como a descoberta do Dan Garrett e a relação do Dan Garrett com o Escaravelho. Então, tudo isso está explicado no filme e está mostrado de uma maneira coerente. Então, não precisa se preocupar o teu personagem, se o teu personagem preferido como Besouro Azul é o Ted Kord, como é o meu também, não precisa se preocupar, está muito respeitado e funciona muito bem. A gente também tem aquilo que não funciona tão bem, que são os vilões, que aí tanto o vilão é mal construído quanto os atores estão de má vontade. A Susan Sarandon claramente não queria estar ali interpretando a Victoria Kord. Por que eu digo isso? Porque ela tá canastrona ao extremo como ela nunca foi. Então é uma atriz imensa, oscarizada. E a mulher tá uma vergonha no filme. Ela tá com vergonha e está uma vergonha. Por outro lado, o vilão Carapax, que foi reduzido a um capanga dela, bem capanga, daqueles que mal tem fala e mais grunhem do que qualquer outra coisa, tentaram unir ele ao projeto OMAC e não faz o menor sentido. Ele tá fiel, visualmente, mas a relação com o OMAC é bizarra. Por falar em fidelidade visual, o uniforme do Besouro, a maneira como o Jaime se comporta, isso está muito, muito fiel aos quadrinhos. No caso, a roupa do Jaime, é importante dizer isso, ela é basicamente feita com um efeito prático. Então ela existe de verdade. O ator usou aquela roupa, os dublês usaram aquela roupa. Então isso deixa os efeitos visuais do filme muito mais críveis do que de outras produções de heróis recentes como Flash, Mulher Hulk, Homem-Formiga Quantumania, que foram tão criticadas por esse CGI falso. Aqui o CGI existe, mas ele existe complementando
aqueles efeitos práticos que foram feitos antes. Então, em questão de efeitos, é o melhor filme da DC num bom tempo. Inclusive, aliás, em vários aspectos é o melhor filme da DC num bom tempo. E a questão do Besouro Azul heróico, é explorada, mas não é o foco do filme. O foco aqui é a família. Acaba se tornando um filme de super-herói, como a cartilha manda, no terceiro ato. E quando a gente já achava, assistindo o filme, quando o espectador acha que nem vai precisar, que vai dar pra acabar de outro jeito, menos clichê, a DC vai lá e faz aquilo que sempre se faz num terceiro ato de filme de herói. É uma pena. É uma pena que os vilões e esta luta genérica de terceiro ato tirem do filme deste cara o caráter inovador que ele poderia ter. Tirem deste cara o caráter inovador que ele podia ter. Falei antes da Bruna Marquezine. Tanto a Bruna quanto o Solo, eles têm uma química entre os dois muito forte. Quem acompanhou a carreira dela desde pequena, noveleiro, eu sou noveleiro pra caramba, acompanhei tudo, eu sabia que ela era muito boa. Mas agora, atuar em inglês e conseguir atuar só no olhar, como ela faz às vezes, que tu vê que a Jenny, ela é uma personagem que não tem uma família, que o Ted está desaparecido, a tia dela é um demônio, então ela não tem uma estrutura familiar. Quando ela vê a interação do pessoal da família dos Reyes, dá pra ver no olhar dela que ela tá querendo participar daquilo. Então ela tá se apaixonando pelo Jaime, mas ela também tá querendo participar daquela família, é uma personagem complexa. E a Bruna consegue passar isso. Então ela é um grande destaque do filme mesmo. Não, e além de todas as referências ao México, à cultura latina e até ao Brasil, por parte da Bruna Marquezine, que ela traz algumas falas em português, enfim, e ela é brasileira no filme, a gente tem também referências a Tokusatsu, que são aqueles seriados japoneses, enfim, que passavam no Brasil nos anos 90 com mais frequência, alguma coisa de anime. Dá pra ver que o diretor buscou cultura pop anos 90 como referência, além de cultura latina anos 90. Então foi uma questão de cultura pop latina e de outros lugares, mas primordialmente latina nas referências aqui. O Besouro Azul é divertidíssimo, tanto o personagem quanto o filme como um todo. Seria uma pena se esse filme não conseguir pelo menos se pagar, que é o que ele precisa, para que a gente tenha alguma chance de ver a interação desses personagens de novo. Porque não adianta James Gunn falar aqui, o Besouro Azul é o primeiro personagem do DCU, depois do reboot. E a gente não saber se ele vai interagir de novo com a vovó Reyes, que é uma personagem magnífica. Essa mulher merecia uma série dela. Não tô brincando, não merecia uma série, porque não dá pra fazer uma série da avó do Besouro Azul. Mas se fosse na Marvel, certo que ganhava, né? Cada coisa tá ganhando série na Disney Plus. Mas com toda certeza, eu quero ver mais. Gostaria de ver um Besouro Azul 2, ou então os coadjuvantes também participando de outros filmes. A própria Bruna Marquezine voltando. E depende da bilheteria. Senão a gente vai ter, no máximo, o Besouro Azul participando de alguma equipe, fazendo uma ponta do filme do Superman. E não é isso que esse personagem merece. Ele merece muito mais. E, inclusive, o diretor, o Ángel Manuel Soto, também merece mais espaço dentro do DCU do James Gunn. Espero que ele ganhe. Então é isso, por hoje ficando por aqui. E vai ver Besouro Azul, depois me conta o que achou. Se tu já viu, comenta também. Tchau, até logo.